bom dia, paz de Jesus, amor de Maria e a força do Espírito Santo. Seja bem-vinda a esse momento Minutos com Deus. Eu me chamo Carolina e hoje nós vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 10, do versículo 1 ao 10, que fala sobre Jesus, o bom pastor. É aquele que é o pastor de todos nós, que vai nos conduzir para a morada do céu, que é o nosso fim último, que é a nossa casa, né? Nós não pertencemos a essa vida, nós somos do céu e vamos voltar para lá. Então, tudo isso que nós estamos vivendo nessa terra, tudo que temos aqui é passageiro. Então, pense, reflita se as coisas dessa terra têm tomado muito o seu tempo, a ponto de você não prestar atenção naquilo que é eterno, naquilo que é invisível e que vai nos conduzir à vida. Então, é essa a postura que Jesus fala para os seus discípulos. Diz assim, versículo 1: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conheceu a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Versículo 7. Jesus tornou a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham vida em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, olha que coisa interessante. A ovelha, naquela época de Jesus, era um animal um pouco cabeça dura, um pouco burro, entre aspas. Ela precisava de que tivesse um pastor para conduzi-la. Eu sei que essa analogia a pastor, rebanho, para nós, né, que vivemos no mundo urbano, é um pouco complicado. Mas Jesus, ele faz essa parábola à sociedade daquele momento. Porque naquela época era comum haver pastores, era comum homens cuidarem do rebanho das ovelhas. Então, Jesus faz essa analogia, Jesus conta essa parábola do pastor com as ovelhas para explicar para os discípulos que ele é o pastor. E interessante é que Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. O interessante é que em diversas passagens do Evangelho a gente vê essa certa lentidão dos próprios discípulos do Senhor em entender o que o Senhor quer falar. E interessante é que existem algumas parábolas que são claras para nós. Algumas são realmente difíceis e Jesus tem de explicar, que é o que acontece. Mas existem outras que são fáceis e ainda assim eles não conseguem compreender. E eles eram discípulos, estão trazendo para a nossa vida, nós somos os discípulos do Senhor. E quantos de nós não entendemos aquilo que o Senhor tem para falar? E aí Jesus precisa explicar. Então Jesus é esse pastor e nós somos a ovelha. Então quantos de nós precisamos que o Senhor reconduza a nossa vida? Porque quantos de nós tem a cabeça dura? Quantos de nós insistem em seguir por um caminho que não é o do Senhor? Então quando a ovelha se perde, Jesus larga as 99 e vai ao encontro dessa ovelha perdida, que está lá também no livro de Lucas 15, caso você queira dar uma olhada. E dependendo da ovelha, às vezes ela é muito desobediente e rebelde, acaba acontecendo de que o pastor, ele quebra as patas dessa ovelha, coloca em seus ombros para reconduzir, porque o pastor sabe o melhor para aquela ovelha. E o Senhor é esse pastor, é esse Deus que sabe o melhor para as nossas vidas. E o interessante é que Jesus fala aqui de todo o sistema do judaísmo econômico, dessa religião que veio antes dele, mas que na verdade veio para matar, roubar e destruir, e que não veio conduzir as ovelhas, né?
porque não veio conduzir as ovelhas para um caminho da vida. E Jesus fala, né, que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. E quantas pessoas hoje se transformam nessa figura do ladrão? Quanto sistema, um sistema político, às vezes também tantas pessoas que com suas falácias, ao invés de conduzir o povo de Deus para uma vida plena, tem conduzido as pessoas para uma vida triste. E aqui a gente pode dizer os nossos políticos, que são verdadeiros ladrões, que não são pastores, que não tem nada com a figura de Jesus, porque Jesus veio para nos conduzir à vida. E quantos homens hoje que estão numa situação, numa posição de poder, infelizmente tem roubado não só o nosso dinheiro, mas tem roubado a nossa alegria, tem roubado o nosso tempo. O ladrão também, trazendo para a nossa realidade, é tudo aquilo que rouba o nosso tempo, sabe? Tudo aquilo que faz com que a gente perca o nosso tempo. Será que você tem usado demais o telefone? Será que você tem trocado sua família, seus filhos por outra coisa? Isso também é o ladrão, né? Que veio para destruir a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento. Então Jesus, ele se coloca como pastor, porque se a ovelha ela só segue quando ela reconhece a voz do pastor. E a palavra de Deus vai dizer, mas não seguem, no versículo 5, mas não seguem o estranho, porque não conhece a voz dos estranhos. E quantas vozes hoje em dia tem confundido a nossa cabeça e feito com que a gente siga caminhos diferentes daquilo que o Senhor colocou para nós. Quantas vozes, quantos barulhos hoje faz a gente ficar perdidos, e hoje nós nos encontramos como ovelhas perdidas. Mas nós precisamos reconhecer a voz do nosso pastor, porque se a voz do pastor é familiar, eu sigo, eu confio no meu pastor. Então nós precisamos confiar na voz de Deus e aprender a não dar ouvidos à voz dos estranhos, a tantos barulhos que tem feito com que a nossa vida não ande para frente. E o Senhor vem nos dizer lá no versículo 10, porque eu vim para dar vida, vida em abundância. Então o Senhor vem para nos dar vida, nos preencher em todas as áreas da nossa vida. Mas primeiro nós precisamos andar com o Senhor. Às vezes, quando nós começamos a andar com o Senhor, às vezes a nossa vida pode mudar, poderemos perder coisas, pessoas pelo caminho. Mas essa é a verdadeira vontade, porque nem sempre quando nós caminhamos com o Senhor, nós vamos ter de tudo desta vida. Mas é preferível o pouco com Deus do que o muito do mundo sem Deus. Então que nós possamos ter essa atitude. Com o pouco com Deus, meus irmãos, é muito. E Ele veio para nos dar vida. Amém? Louvado seja Deus pelo dom da sua vida e que você ouça a voz desse pastor que quer te conduzir à vida. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.